Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quem está mais no fundo, se quiser se aproximar, sentar mais perto aqui, talvez por causa do som. Não sei se está chegando bem ali para todo mundo. Se estiver ok, beleza. Se não, temos lugares aqui na frente, tá? Sejam bem-vindos. É um privilégio estar aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre inovação em hardware e software para o agronegócio. A ideia é que a gente veja algum conteúdo ali sobre inovação, algo sobre tecnologia, porque o agro. Espero compartilhar aí nesses minutos alguma coisa com vocês, tá? Então, basicamente, vamos contextualizar um pouco ali do conceito de inovação. Tecnologia de hardware e software, outros segmentos, né, que utilizam tecnologia, para que nos permita fazer um link com as necessidades que o segmento agro tem hoje em dia. Depois eu vou mostrar alguns cases, alguns exemplos do que a gente vê que já está acontecendo e alguns slides para impulsionar vocês a startarem também o negócio para quem ainda não fez. Então, meu nome é Emiliano Amarante Veiga, eu sou engenheiro de computação e mestre em engenharia elétrica. Acho que todo engenheiro chega a uma fase da vida que vira filósofo também. Então, sou professor e desenvolvedor de produtos eletrônicos. Atuo mais ou menos há 10 anos com pesquisa e desenvolvimento de hardware e software, tá? Aplicados aí na área do agro, em biomédica, bioinformática. E sou entusiasta com inovação, tecnologias inovadoras, IoT, tá? E também sou fundador da startup Bionexus, né? Uma empresa que desenvolve e comercializa soluções tecnológicas para o agronegócio, tá? Baseadas em hardware e software. Aqui estão os meus endereços de LinkedIn e Twitter. Então, todo mundo fala em inovação, inovação, vamos fazer inovação, mas o que é mesmo inovação? Existem inúmeros conceitos, mas algo que me motiva muito, além de conhecer o conceito das coisas, é também viver, ter uma experiência prática com o conceito. E a partir disso a gente poder construir realmente o que significa aquela palavra para nós. Bom, a gente também não vai fugir muito da contextualização das palavras, né? Buscando ali na origem etimológica da palavra inovação, do latim innovatio, tem a ver com novidade e renovação. Esse inovatio, né, essa novidade, essa renovação, quando forma a palavra em português inovação, ela tem uma junção com o verbo, né? E isso liga para nós com uma ideia de criação. Uma ideia, um método, um objeto, né? Que pouco se parece com padrões anteriores. No dicionário Aurélio, inovação é renovar, inventar, criar. Então, não necessariamente significa que, para inovar, a gente precisa criar algo do zero, que nunca existiu, né? Apenas que a gente também possa resgatar um conhecimento. E esse conhecimento, se não é aplicado hoje, e alguém tem uma ideia, né, que traz isso, que vai ser aplicado em algum segmento de mercado, e que pouco se parece, né, com o que a gente tem, ou padrões anteriores, também é inovação. Com esses anos de experiência em startup, né, e de trabalho, um pouco de vivência nesse mundo de inovação, quando eu montava esses slides, eu busquei trazer algumas frases da realidade que eu já vivi e que eu vivo com o contexto de inovação. Então, eu vejo que inovação é fazer algo que ainda não foi feito atualmente, que seja bom para os seres humanos e para a natureza, que resulte numa nova forma, né, de viver, e enquanto a gente não descobre algo melhor ainda. Por quê? Porque inovar é manter um ciclo contínuo de evolução. Então, tem coisas hoje que a gente já percebe que elas não vão servir daqui a alguns anos. Não é mesmo? Há pouco tempo atrás, aliás, há quase uma década atrás, a gente trazia um CD, né, para poder passar para o pessoal com os arquivos que a gente queria de alguma apresentação. Hoje a gente traz um pendrive. Daqui a pouco não vai precisar mais o pendrive, vou ter alguma conexão na nuvem, vou compartilhar um link, essa pessoa vai ter acesso a esse conteúdo.
Então, naquela época, né, ou seja, a melhor forma de fazer era daquele jeito. Mas a inovação não para, ela continua constantemente. E essa famosa curva, eu acho que alguns de vocês já conhecem, né? Isso é uma curva de desenvolvimento de empresas, de ideias, de negócios, né? Todo mundo que se atreve a usar, a fazer algo, por mais que não saiba ou que nunca tenha visto, vai se deparar com essa curva em algum dia da vida. Eu até poderia considerar que essa curva é uma curva da própria vida humana, né? Por quê? Porque a gente tem fases de vale da morte, né? De fases difíceis. E depois a gente supera essa condição para ir ali alcançar o tão almejado objetivo, a conquista que a gente tinha na vida, né? E neste contexto aqui, inovar e empreender requer virtudes. Por quê? Porque essa é a curva aqui de quem mexe com startup, de quem ousou empreender, fazer algo na vida, né? Você começa ali do zero, né? Com poucas condições, atravessa ali o vale da morte, é quando você tem poucos recursos, né? Nenhuma chance de sucesso, as pessoas acham que não vai dar certo aquele negócio que você está fazendo. Poucas pessoas acreditam, né? E isso vai exigir virtudes, por quê? Porque é preciso vontade, disciplina, dedicação, perseverança, fé, precisa estudar e muito mais. O slide é pequeno para colocar tudo ali que, né? Alguns de vocês, nós já passamos aí algumas fases, né? E o mais interessante é que isso aqui não é uma coisa fixa, ou seja, agora que eu tive o sucesso, agora que deu certo, atravessei isso aqui, vou pegar lá, né, o meu troféu de ouro. Na verdade, a vida é feita de ciclos, né? Então daqui a pouco isso volta de novo, decai, e assim a gente tem que continuar dando essas voltas para poder vencer esses desafios e seguir aí nessa trilha de inovação. Quando a gente esquece disso, daí a gente vê casos interessantes como a Nokia, a Kodak e outras empresas que, né, eram líderes mundiais nos segmentos em que elas atuavam e de repente a gente viu que essas empresas praticamente deixaram de existir, né? E quando envolve então essa inovação no sentido de empreender, basicamente então, traduzindo aquela curva, né? Empreender na inovação, uma jornada heróica de contínuo esforço, né? Que envolve o contexto de inovação novamente, né? Enquanto a gente não descobre algo melhor ainda, a gente segue ali fazendo girar a roda do mundo. E contextualizando então a ideia de tecnologia, com o título da palestra ali, Inovação em Hardware e Software, né, voltado para o agronegócio, falamos um pouco sobre a ideia de inovação, o conceito, né, o que a inovação pode nos inspirar. E no contexto de hardware e software, né, o que a gente tem de tecnologia? Bom, os apps aí, né, a parte de software, a parte rígida que a gente toca, né, tá no bolso, o smartphone, tá na mochila, o laptop, a parte de hardware. Essa foto aqui é uma foto conhecida, acho que todo mundo que está num evento igual a Campus Party já deve ter visto em algum lugar, ou na faculdade, ou algo assim. Mas é interessante que não tem quase presença humana aqui, né? Tá vindo a linha de produção aqui de montagem dos veículos, os robôs estão fazendo uma série de trabalhos ali complexos, repetitivos, né? E que garante uma qualidade, uma precisão, uma capacidade de entrega, produtividade, algo tremendo hoje em dia. Quando a gente pega a indústria médica, a mesma coisa, né? Equipamentos super sofisticados, máquinas que fazem todo o trabalho sozinha, né? E que vão garantir ali uma precisão de resultados, auxiliar um profissional de saúde a entregar esse exame com maior confiabilidade, né? A gente pega a área da aviação civil, a mesma coisa, né? Os sistemas são duplicados para garantir redundância, evitar que ocorram falhas, né, e possam resultar em acidentes. Então, é tudo bem pensado, bem projetado, tem uma série de engenheiros, pessoas que se formam na área de tecnologia e se dedicam a trabalhar nesses segmentos, e a gente consegue ver, ao longo das décadas, o quanto evoluiu, né, esses segmentos. E quando a gente fala em agronegócio,
né? A cadeia primária, da onde vêm os alimentos que sustentam as pessoas, né? Aquelas imagens anteriores da indústria, né? Todo mundo está trabalhando ali, depois vai lá para um restaurante comer, aquele feijão, aquele arroz, aquela proteína animal, né? Aqueles elementos que vão sustentar a vida humana no planeta, vieram de um importante segmento que é o agronegócio, né? Não significa que o agro não tenha tecnologia, né? A gente vê máquinas, tratores, a parte de indústria com funcionamento bem organizado, alguma coisa até semelhante à parte de produção automobilística. Então, a gente tem inovações recentes que realmente têm trazido grandes benefícios, né? Na parte de gestão, de monitoramento de processos, qualidade e outros, né? Aqui é uma foto representativa, é bem comum a gente ver o uso de drones hoje, né? Na área da agricultura, né? Porém, quando a gente fala em produtor, né, na produção agrícola, num contexto geral do segmento agro, a gente ainda tem desafios a serem superados, né? Como, por exemplo, educação e capacitação dos profissionais que atuam nessa área. Tem algum produtor rural aqui, filho de produtor, alguém que já viveu alguma experiência no campo? Então, vocês aí que levantaram a mão, talvez já tenham vivido a experiência, por exemplo, de chegarem pessoas que trabalham com produtos e serviços do agro na propriedade da família, e elas só querem bater a meta, vender o produto e ir embora. Depois, se aquele produto é útil, se precisa de um pós-venda, se ele auxilia realmente em algo que vai resultar em ganho de produtividade na propriedade, pouco se sabe, né? O que se sabe é que a conta foi paga, o dinheiro foi gasto, né? E não necessariamente a gente tem um suporte, uma garantia de que aquilo realmente vai trazer um bom resultado, né? A questão da educação e da capacitação desse segmento é trazer a ideia de olhar o segmento agro como uma empresa, né? Como um negócio que precisa ser bem gerido. Também da importância da aplicação da tecnologia, porque a gente sabe que, na verdade, a tecnologia não é a solução e nunca foi a solução, porque a solução é o ser humano, né? Se o ser humano não quer fazer, não adianta ter o melhor avião do mundo, não adianta ter o melhor carro do mundo, não adianta ter o carro que pilote sozinho, porque quando o ser humano não quer, ele não vai entrar no carro, o carro não vai, e as coisas não vão caminhar. Então, a gente sabe disso, né? Então, quando a gente tem um ser humano bem capacitado, treinado, que conhece os desafios do segmento onde atua, enxerga a importância de utilizar a tecnologia como um meio, uma ferramenta de atingir esses resultados, isso traz um diferencial para o segmento agro. Então, vejam que não se trata só de tecnologia, mas de todo um contexto que tem que ser desenvolvido no segmento. Acessibilidade, né? Mais impulsos para as empresas brasileiras poderem chegar nesses segmentos, nesses produtores, né? Tem um impacto de pós-venda importante, porque algumas tecnologias que estão disponíveis hoje no Brasil, elas são importadas, então, além de elas terem um alto custo, o suporte é complicado, tem que agendar, não chega, aí você tem que trocar uma peça, às vezes é mais caro do que o próprio produto, né? E é necessário algo que tenha um impacto nas atividades manuais dos produtores, né? Vocês vão ver por quê. Então, apesar de ter algum tipo de tecnologia disponível, né, quando é importado tem um alto custo, pós-venda ruim, falta suporte, falta conhecimento e capacitação para utilizar aquilo. Então, não é só entregar um equipamento na mão de um produtor, ou mesmo de um técnico, um veterinário que atua no segmento agro, mas às vezes ele tem todo o conhecimento ali do que ele faz, mas o computador dele nem sabe configurar direito, né? Então, a capacitação é para todos os envolvidos na cadeia produtiva do agronegócio. Ampliar a conscientização dos benefícios, né, da tecnologia. E tem duas coisas interessantes, né, e que vão ao encontro do tema da nossa palestra. Quando a gente tem soluções que se concentram apenas em gestão, ela envolve muita entrada manual. E quando a gente tem solução que concentra só automação mecânica, ela tem pouco feedback para gestão. Então, o que acontece, né? Depois de um dia inteiro de trabalho pesado, o produtor ainda tem que ir lá fazer lançamento manual de uma série de parâmetros, né? Considerando o risco da leitura, de esquecer de lançar aquela informação,
de não acompanhar periodicamente, né? Grandezas como temperatura, umidade, pressão do ambiente, distribuição de gás atmosférico, para quem tem granja de avicultura, suinocultura, por exemplo, controle do fluxo de água, o peso da balança, uma série de informações, né? A composição de um alimento, por exemplo, né? A qualidade dessa água, a composição de um leite, são coisas que a olho nu não tem como ter acesso. Então precisa ter tecnologia para isso, né? Essa tecnologia tem que ser acessível, não pode também demorar muito de chegar a esse resultado, né? Porque no agro a gente trabalha com elementos vivos, então a degradação da qualidade desses produtos também é muito rápida. Então, essas ferramentas, elas vão concentrar só cadastrar coisa tudo manual. O produtor, depois de trabalhar um dia inteiro, né, dificilmente ele vai ter condições de fazer isso, certo? Quando a gente tem a parte de automação mecânica, né, então, obviamente que cada um desses elementos tem o seu valor, né, mas ela auxilia, né, na execução prática das atividades, porém ela tem que ter uma supervisão constante para ir lá, abrir válvula, fechar a válvula, acionar tal coisa, ir ler a temperatura, olhar os manômetros para ver a pressão, né? Então, como é que fica a realidade de um segmento que funciona dessa forma? Como é que eu vou tomar decisões para melhoria, né? Qual a situação real da produção? E algumas perguntas clássicas, como por exemplo, quais as condições de produção, de higiene, da influência do clima na criação, né? Qual a qualidade dessa matéria-prima? Tem como eu saber essa informação? Fica complicado, né? E a gente está falando de um segmento que representa 22% do PIB, mais de um trilhão de reais, 41% das exportações, que empregam aí mais de 25 milhões de pessoas, né? Que representa a média de 30% dos empregos do país. Então, como eu vou inovar em hardware e software para o agronegócio, né? Dado esse contexto? Bom, a gente precisa partir dessa ideia de inovação, que exige esforço, que tem que fazer algo que nunca foi feito, ou que é pouco usado, ou que não foi aplicado da maneira correta, né? E que faça bem para o todo, faça bem para a natureza, certo? E que a gente reconhece que esse processo é um processo evolutivo constante. Então, a gente tem que identificar os desafios reais do setor, né? Ter as ideias da automação, né? Que ela não tem acesso direto com precisão, então temperatura, outras grandezas que precisam ser lidas, composição de alimentos, né? Atividades repetitivas como abertura, fechamento, iluminação, monitoramento, acionamento, né? Pensar de modo integrativo, porque a cadeia produtiva é complexa, envolve muitos agentes. Como é que eu consigo utilizar as tecnologias disponíveis hoje, né, para tornar acessível essa informação a todos os elos de uma cadeia produtiva do agro? Isso é uma forma de pensar integrada, né? Não vou fazer uma solução fechada, que eu não consigo integrar com outro sistema, ou que algum segmento da cooperativa ou da indústria depois não consiga ter acesso, né? A gente não vai reinventar a roda, né? E a gente vai se concentrar naquilo que faz de melhor. Bom, identificar desafios reais, né? Envolve agir, certo? Então, visitar, conviver, identificar, compreender as atividades do setor, né? Visitar uma propriedade agrícola, visitar uma cooperativa, visitar uma indústria, conhecer um pouco da realidade deles, quais são os desafios que eles passam, conversar com profissionais dessa área, pessoas especializadas, né? Elas vão conseguir compartilhar um pouco da dor, qual que é o sofrimento que elas têm no nicho que elas atuam, né? Para que a gente consiga projetar essa solução que endereça exatamente aquilo que é demandado. Né, acompanhar as atividades, né, pensar em níveis de solução, porque às vezes a gente olha e fala, cara, eu vou fazer um foguete agora. Daí, não, mas espera aí. Primeiro essa peça, depois pensar no combustível, uma etapa de cada vez. Será que eu não consigo fazer um protótipo, focar ali no MVP? Né, eu sei que o cliente não vai usar essa solução completa agora, mas o que eu consigo entregar para ele? Né, e assim a gente consegue dosar um pouco o nosso entusiasmo, a empolgação de começar a trabalhar, né?
E essa imagem aqui diz muita coisa sobre a ideia da inovação e da automação. Essa outra também. Então, o conceito de hardware e software, olha só que interessante. A gente tem a parte aqui de eletrônica, né, que pode estar presente em algum segmento ali do agro, ou indústria, ou cooperativa, ou a própria propriedade. Esses dados aqui vão para a nuvem, tá? Tá, mas tem propriedade que não tem acesso, né? Teve uma pesquisa recente que mais de 90% das propriedades em Santa Catarina têm acesso a WhatsApp, smartphone, alguma conexão com a internet. Então, esse cenário está mudando, tá? Aquelas que não têm, dá para fazer um upload periódico para subir esses dados para a nuvem, né? E isso vai lá para a ferramenta de gestão para auxiliar numa rápida tomada de decisões. Quando a gente fala em pensar de modo integrativo, eu tenho a parte de indústria, que vai contemplar transporte, órgãos de fiscalização, outras regulamentações. Tem a parte de assistência técnica, que vai poder levar esse auxílio de melhoria lá para o campo, para atender os produtores lá no pé da vaca, né? E a própria parte de produção, né, que vão ser as unidades rurais. Pensar de modo integrativo é desenvolver soluções de inovação em hardware e software que possam fazer com que esses segmentos da cadeia produtiva conversem entre si. Que essa informação esteja o quanto antes disponível para cada um desses segmentos e disponibilizada da maneira correta, na dosagem correta, ou seja, aquilo que realmente precisa saber, eu vou disponibilizar, né? Para que a assistência técnica não tenha informação demais, nem a indústria, nem o produtor, né? E, mais importante, né, se concentrar naquilo que faz de melhor. O que a gente tem hoje, né? Às vezes falar desse tipo de inovação, dessa integração entre os setores, parece algo ainda distante, mas na verdade isso já vem acontecendo há algum tempo, tá? Em outros países, no Brasil também. E a gente vai ver dois cases aqui de startups inovadoras brasileiras, né? Uma delas é o Copig, tá? Uma empresa de Chapecó, que desenvolve uma plataforma de gestão da produtividade para suinocultores. Então, essa ferramenta deles aqui vai auxiliar no processo de gestão da produção e vai mesclar as informações que vêm dos sensores que estão em campo. Então, temperatura, umidade, o peso da ração, o fluxo de água, essas informações vão todas para o sistema para que se possa depois, quando tiver uma base de dados maior, se implementar um algoritmo preditivo, alguma coisa de inteligência artificial e que possa auxiliar na rápida tomada de decisão dentro da propriedade de produção, né? Então, tem um monitoramento em tempo real da temperatura, da umidade, do consumo de água e outras variáveis. Essa informação está diretamente integrada com a plataforma, que é web. Então, lá na cooperativa, na indústria, eles também conseguem saber o que está acontecendo na propriedade e intervir, caso seja necessário, uma vez que o técnico também pode acompanhar, né, o fluxo de produção dessa propriedade. Um outro exemplo, né, da startup Bionexus, a empresa que eu fundei em 2014, a gente desenvolveu uma plataforma de monitoramento da qualidade do leite bovino. Então, eu tenho um equipamento aqui que pega aqueles exames complexos, aquelas complexidades para análise de dados, leva isso para o campo. Óbvio que não vai entregar todos os parâmetros, todos os resultados que uma análise laboratorial faz, né? Mas aquelas informações fundamentais que envolvem, né, a questão da qualidade do leite, no sentido de presença de fraudes, tá? Ou a gordura, a lactose, a proteína, a concentração de células somáticas, certo? O nitrogênio ureico, sólidos totais, extrato seco desengordurado. São informações que são fundamentais, que se saiba de imediato para que se possa tomar uma decisão no manejo do bovino leiteiro, né? E essas informações elas vão para uma plataforma na nuvem. Esses dados depois podem ser plotados para tomada de decisão, para acompanhar a evolução da qualidade do leite, a evolução da saúde sanitária do rebanho, né? E com isso tomar uma série de decisões. Bom, e como começar a inovar então em hardware e software, né? Alguns aqui devem ter curso de engenharia ou estão estudando na área, outros não, outros são entusiastas, tá? Não importa. Hoje em dia com a internet, YouTube, tantos outros sites aí
de EAD e outras informações, livros, eventos, né? Vocês conseguem ter acesso a muitas informações, a muitas coisas, né? E começa por ter acesso a um kit de desenvolvimento. Hoje em dia, acho que todo mundo consegue comprar um kit com Arduino, tá? Ou outros kits que existam no mercado, né? Escolher uma linguagem de programação que tenha afinidade com a plataforma que vai ser utilizada e começar o seu trabalho de buscar algum ensino à distância, videoaulas, livros, cursos presenciais, eventos, né, seminários, workshops, até a parte de graduação, pós-graduação, também buscar parcerias com outras startups, no sentido de que a gente não reinventa a roda, né, a gente se concentra em algo que faz muito bem e busca essa parceria para poder ampliar esse negócio e atingir aquele mercado, não? A gente vai identificar como filosofias para inovação no setor, né, desafios reais, principalmente independente de regulamentação política, porque às vezes nós não podemos desenvolver algo que depende de uma lei que seja aprovada para que as pessoas usem. Na verdade, a gente tem que ter um foco em endereçar a dor das necessidades, porque se realmente aquilo tem um diferencial por setor, independente se tem uma norma ou não, os produtores e todos os outros envolvidos na cadeia produtiva vão querer utilizar essa solução, né? Que traga ganho de produtividade, é óbvio, né? E que também seja benefício para todos, né? Que seja um produto escalável, né, e integrado. E importante é que começar com o que tem, né? Porque senão a gente também cria aquele super produto na cabeça, aquela solução completa, né, cheia de recursos, e essa solução a gente sabe que ela vai demorar um tempo para amadurecer, um tempo para ser testada, validada, até que, né, se atinja o principal objetivo ali daquilo que a gente almejou, né? Porque essas melhorias, elas vêm naturalmente com o tempo, né? Era isso aí, pessoal. Muito obrigado. Temos um tempo ainda? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser acrescentar alguma coisa, tá? Fique à vontade. Então, eu gostaria de saber, assim, como você tem uma startup, né, movimento, se você faz um estudo de caso, de viabilidade, antes de produzir alguma coisa, tu tem alguma parceria com algum agricultor, alguma coisa para antes produzir, ou você tem uma ideia e vai... Como é que é teu nome, Rafael? Pergunta muito boa. E tu foi na linha certa. Na verdade, a gente precisa buscar essa parceria. Conhecer pessoas atuantes no segmento, porque a gente está do lado da tecnologia, né? Então, vamos entender bastante da programação, da placa eletrônica, mas do segmento agro, a gente não vai entender muito. E por mais que a gente busque, é importante se concentrar naquilo que a gente faz de melhor, porque se a gente tentar abraçar e aprender tudo, nunca o produto fica pronto. Então, sim, na minha startup a gente fala com cooperativas, com produtores, veterinários, zootecnistas, né? Tem toda uma equipe de pessoas envolvidas que trazem para a gente demanda, que testam nossos produtos, que fazem o uso em campo e dizem, olha, isso não está bom, tem que melhorar. E aí a gente vai fazendo esse trabalho contínuo a partir desse feedback. A minha pergunta era mais ou menos parecida com a dele, assim. Eu queria ver mais ou menos como é que está o mercado, por exemplo, a recepção. Vocês têm que ir nas propriedades ou já o pessoal, os engenheiros que fazem já a administração dessas propriedades, eles já vêm com alguns cases para ti, coisa assim. Como é que tá? É mais vocês que vão atrás ou eles vão atrás também? Enzo, boa pergunta também. Então, acontece as duas coisas. Geralmente, a gente busca resolver soluções no segmento, porque essa é uma característica do empreendedor, do idealista, de quem quer fazer inovação. A gente não fica esperando, né, que cheguem as soluções ou que chegue a demanda até nós. Então, é mais comum a gente ir atrás, mas nós recebemos também muita demanda. Inclusive, até tem coisas que a gente não consegue atender. A gente recebeu uma demanda recente e não tem time na Bionexus o suficiente para executar de imediato uma solução, né, que é fundamental para uma aplicação de campo que foi trazida para nós. Então, tem muito campo aberto. A receptividade do mercado ela é mista, porque, como eu falava anteriormente, o agro é um segmento importantíssimo da cadeia produtiva brasileira, né?
mas sofreu alguns traumas, como eu falava ali, das pessoas procurarem indústrias, cooperativas, produtores para vender as coisas com uma ideia de bater metas, sem pensar se aquilo é realmente uma solução importante, se tem integração, se não tem. Né? Então, tinha uma mentalidade ainda um pouco mais antiga. E essa ideia de inovação, startup, esse movimento que essa geração mais nova vem fazendo, ela é mais disruptiva, vem quebrando esses paradigmas. Porém, todo período de mudança, ele costuma ser turbulento. Então, até que o setor comece a procurar essas soluções de maneira mais ampla, mais aberta, nós que somos os primeiros vamos ter que quebrar esse paradigma aí, para que assim abra as portas e as pessoas comecem a vir a nós mais do que a gente vá até elas. Então, acontece da gente, às vezes, desenvolver uma solução, levar essa solução da propriedade, deixar rodando ali e não cobrar. Olha, utiliza, vê o valor que tem, tá? Porque eu te garanto que isso aqui não é um produto que está dentro daquilo que você não esperava. Então, de repente, o produtor faz o uso, gosta, o veterinário nem quer devolver mais a máquina, por exemplo, quando ele sai com ela. Certo? Porque ele viu que realmente funciona. E aí a gente vê trabalhar todo esse modelo de negócio, né? E essa mudança, pouco a pouco, no agro acontecendo. Mais alguém? Alguma pergunta? Algum comentário? Bom, então eu só queria adicionar, com o que você falou agora, adicionar um case, que assim, o meu irmão ele está se formando agora em agronomia e ele está estagiando com uma empresa de Israel, que ela é especialista em irrigação lá, pela falta de água e tudo mais. Então ele veio aqui para o Brasil, ele foi para lá, fez o treinamento e essa empresa está querendo implantar agora aqui no Brasil esse sistema de irrigação. É totalmente automatizado, com sensores na propriedade, então do fazendeiro, o produtor. Então eles têm essa integração do hardware e um aplicativo de celular. Então é uma área assim que eu vejo que está crescendo muito agora e só adicionou então esse case. Obrigado, Júlio César, adicionou um case para nós. É bem interessante essas tecnologias que vão chegando. Quando nós começamos a trabalhar em 2014, não era tão comum, apesar de que já deveria existir muitas tecnologias. Porém, essa pegada da inovação no agro não era algo assim que estava em enfoque, né? Se falava muito em app para várias coisas, mas o segmento agro ainda não era visto da forma que tem sido visto recentemente, né? Nos últimos anos. Então, a gente vê iniciativas como a que o Júlio César colocou, que é bem interessante, traz tecnologia para o Brasil, né? E incentiva também os empreendedores brasileiros a buscarem tecnologias semelhantes ou terem as mesmas iniciativas. Eu acho isso bem interessante e válido. Um aspecto também importante, o Google encabeça um grupo chamado Farm 2050, né? Que busca também iniciativas de inovação no segmento agro, com foco em alimentação, né? Como alimentar os bilhões de pessoas que vão ter daqui a alguns anos, enfrentar algumas dificuldades climáticas, etc. Né? Então, essa ideia de Israel também é bem interessante, porque apesar do Brasil ser um país abundante em água, a gente tem que economizar, usar com consciência, ter sistemas de irrigação mais eficientes, né? Para que essa coisa possa durar mais tempo e atingir mais pessoas no futuro. Ok? Mais perguntas? Qual que é a visão do mercado hoje para essa área? Como é que é teu nome? Vinícius. Vinícius, visão de mercado para o agro em si ou para a inovação no agro? Para a inovação no agro? Bom, a gente vê alguns movimentos aí recentes, né? Então, a Embrapa lançou aquele Ideas for Milk, o próprio Google encabeça esse projeto Farm 2050. Eu escutei rumores de que o Facebook e a IBM também vão investir no agronegócio, desenvolver tecnologias. Eu sei que a Microsoft também está se envolvendo nesse processo. E então o que a gente pode ver é um mercado que, quando eu comecei lá em 2014, as pessoas achavam que isso não ia dar certo, que não tinha internet em todas as propriedades, que o sinal do celular não chegava. E a gente está falando de 4 anos atrás, né?
E então, com o passar do tempo, esse setor mudou bastante. E as pessoas começam a ver que outros setores também têm uma carga tecnológica de soluções de automação muito pesada já, como aquelas imagens ali que eu mostrei de outros setores. E aí a gente começa a olhar para o agro e ver realmente um mercado carente, ainda muito aberto para a chegada de tecnologia, principalmente essas coisas que envolvem a IoT, etc. Então, o mercado está bastante aberto para isso, né? O que vai depender é que as startups, quando elas começam a atuar no agro, a ideia é que se pense de maneira integrativa, porque a gente vê muitas soluções, ou que é só gestão, ou que é só hardware, né? Porém, é um segmento que envolve uma mão de obra pesada. Então, depois de você ter todo um trabalho no campo, né, envolve distâncias, né, também, tem que ser deslocado e tudo mais. Então, se você pensa dessa maneira, né, enxerga o setor e pensa em soluções separadas, fica um pouco complicado. É diferente de uma empresa que a pessoa está ali no escritório, fica lançando o estoque, lançando os produtos o dia inteiro, no final gera um relatório e está tudo certo, né? E depois de passar o dia inteiro numa propriedade, acordar às 5 da manhã para tirar leite, chegar no final do dia ter que lançar tudo, até o litro de leite que tirou, isso é um pouco cansativo, né? A pessoa ela quer mais dormir, comer alguma coisa e descansar, né? E às vezes ela até vai fazer isso, né? Mas daí gera informações picadas, né? Então eu vejo um mercado muito aberto para isso, com grandes oportunidades, né? Tem empresas grandes, gigantes, mundiais, começando a olhar o segmento do agro. E então agora esses primeiros movimentos eu vejo só como começo. Isso ainda vai bombar bastante, vai crescer, vai gerar muita oportunidade, né? As pessoas às vezes elas dizem que a tecnologia vai tirar empregos, na verdade não vai tirar empregos, ela só remaneja. Então tem alguns setores que vão ter algum tipo de automação que não vai depender daquela mão de obra, mas essa mão de obra vai ser útil em outro segmento, em outro local, né? Até porque como seres humanos integrados à natureza, a natureza não faz nada para não servir para nada, né? Tudo tem sua utilidade, inclusive a tecnologia e também nós como seres humanos. É isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Ok, obrigado. Opa, vem surgindo, assim, nos últimos anos, esse conceito de pecuária de precisão, né? Que é maximizar a produção, visando o bem-estar animal, essas coisas assim. Você tem trabalhado com algum projeto em específico nesse segmento, monitoramento do comportamento animal, essas coisas? Teu nome é? Geraldo. Geraldo. Eu sempre peço às pessoas se apresentarem, não se incomode com isso. Geraldo, a agricultura de precisão vem nessa tendência de inovação para o agro, é óbvio, né? E tu tocou no assunto de bem-estar animal, né? Eu, particularmente, na startup, não trabalhei ainda com soluções que envolvem diretamente o bem-estar animal, como medir condições em que esse animal possa estar habitando um ambiente que seja favorável, né, às suas necessidades. Não dessa forma. Indiretamente, sim, quando a gente fala numa tecnologia que mede variáveis do ambiente, né, qualidade dos alimentos produzidos, com certeza isso tem um impacto direto no bem-estar animal, porque se o animal não está em boas condições, não teria como ter, né, esses resultados ali na produção. Então, eu diria que ainda há espaço para isso, né? Eu conheci numa universidade em São Paulo algumas pessoas que trabalharam com pesquisa nesse sentido, tá? Mas eu ainda vi alguma ausência de tecnologia. Então, tem campo, sim, para começar e startar o negócio. Só para falar um pouquinho para ti de bem-estar animal, aquele outro case que o Emiliano falou do Copig, é onde eu trabalho, é uma da startup que eu fundei, eu e mais 2 colegas, e a gente trabalha com produção de proteína animal, no caso de suínos, e essa parte de cuidados com o bem-estar animal são muito importantes, principalmente porque você pega o suíno, que é o exemplo que eu conheço, ele é um animal super curioso, né? Na natureza ele fuça nos lugares para encontrar comida, como ele é onívoro, ele come de tudo um pouco, então ele tem que experimentar de tudo um pouco, então ele é um animal super curioso e você vai lá e coloca ele em uma baia fechada. Começa que já não está mais no ambiente natural, então se você simplesmente deixar ele ali, ele começa a fazer o quê? O que ele faz naturalmente, fuçar, roer, aí ou ele quebra os equipamentos ou ele faz isso com os coleguinhas de baia dele. Então, você tem casos de animais com defeitos ou com mordidas
ou com isso afeta tanto a qualidade da carne do animal quanto o estresse. Então tem todo um trabalho. E como é que se resolve isso? Tem algumas soluções simples de tecnologia e algumas que não são tão tecnológicas. Por exemplo, esse negócio da curiosidade do animal é trabalhado com colocar uma corrente no meio da baia para que ele consiga brincar com a corrente. É o suficiente para tirar a atenção do animal, para ele não ficar mordendo com os outros animais. Uma coisa que a gente trabalha, que a gente controla, é temperatura e consumo de água, que são coisas que interferem diretamente na qualidade de vida do animal. Se ele está com uma temperatura muito baixa, e isso também interfere muito na produtividade. Você pensa o seguinte, ele é um animal homeotérmico, ou seja, ele usa a energia da alimentação para produzir calor. Se tiver frio, ao invés de engordar, ele vai produzir calor. Então, é diretamente relacionada, não é nem questão só pelo bem-estar, está diretamente relacionado à qualidade do produto final, essa questão do bem-estar animal. Então, fora que a ideia é que se produza de uma forma mais humana também, né? Infelizmente, a gente precisa fazer isso, mas tem como se fazer de uma maneira mais humana, menos cruel, que funcione melhor para ambos saírem ganhando de alguma forma, né? Então, tem-se bastante pesquisa nisso, mas como o Emiliano falou, ainda tem uma ausência grande de soluções que trabalhem isso. Aquele negócio de a indústria tem muita coisa aplicada em tecnologia, mas o agronegócio não. Você está lá com o teu copo de água. Você é um cara que vai levar água. Você vai levar para o meio da Amazônia, que tem muita água, para o deserto. Bom, a Amazônia é a indústria. Tem muita tecnologia lá. Você pode, sim, tem como você levar para lá, mas se você levar para o deserto, tem muito mais mercado para você trabalhar. Então, falando de o quão aberto o mercado está, é quanta necessidade ele tem dessa tecnologia. Então, a tecnologia é a água e o agronegócio é o deserto. Onde é que estão precisando de tecnologia? Muito bem. Bem interessante essa colocação. Gostei dessa analogia, Skyler. Obrigado. Tá, pessoal, podemos fazer mais uma aí para nosso tempo já. Bom, meu nome é Paulo. A região do Paraná como um todo é bem forte no agro, né? E a gente perde bastante o quesito de tecnologia para Santa Catarina, por exemplo, que não é um dos fortes nisso. Você chegou a receber algum incentivo com relação à startup, ou foi por conta mesmo pesquisando? Como é que foi? Paulo? Isso. Então, Paulo, eu conheço um pouco do estado do Paraná, então eu acho que essa realidade aí dos incentivos você tem mais do que eu. E em Santa Catarina tem um pouco mais de vivência. Então o estado fomenta bastante, né, a inovação, o desenvolvimento de startups. Então desde Conventos, né, desde fundos de investimento em inovação. Tem um sócio meu que também é investidor da empresa, Marcelo Casado. Ele é o fundador da Floripa Angels e também um diretor da Rede de Investidores Anjos de Santa Catarina. Ele encabeçou esse projeto lá, isso surgiu em Florianópolis alguns anos atrás e está se espalhando para Joinville, Blumenau, depois vai começar a ir para o oeste do estado também, né? Além dos próprios incentivos que vêm direto da estrutura governamental. Então a gente percebe o estado bem forte nisso. Esse mês a gente tem ali a lista das finalistas no Prêmio Stemmer da Inovação, então todo ano tem um prêmio que dá uma quantia em dinheiro para empreendedores, startups, universidades, ou seja, tem um leque bem grande de pessoas que podem ser premiadas e receber esse reconhecimento lá no estado. E eu acredito que a gente pode intercambiar, trocar ideias, né, conversar, para ampliar esse network, né, ver como é que a gente poderia fazer para incentivar isso aqui também, trazer um pouco da nossa experiência, né. Eu achei super interessante essa ideia de fomentar a Campus Party Weekend aqui, então a equipe está de parabéns, porque isso prova de que esse cenário está mudando, então está começando a dar certo também. Ok, pessoal, obrigado, e depois a gente pode conversar logo mais ali, tá ok? Até mais.